Que delícia! A gente, quando aprende a conhecer um pouco mais de uma cultura, a gente passa a entender muito, muito, muito do que aquele povo nos transmite. Eu me lembro da Copa, né, aqui no Brasil, eu não me lembro o nome, foi 2016? Meninos, vocês são bons de futebol. Os japoneses estavam no estádio do Maracanã e depois que terminou o jogo, todos eles tinham trazido um saco e passaram de arquibancada por arquibancada recolhendo todo o lixo dos brasileiros e visitantes que estavam lá. Isso me chamou bastante atenção e é uma imagem que eu ainda tenho aqui. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Eles estão preocupados com a natureza, coisa que quem foi no estádio, quem vai no estádio ou vai para parques ou vai para qualquer outro lugar, não se preocupa. Às vezes até no dia a dia, em casa, as pessoas misturam lixo reciclável com o lixo orgânico. Então, são coisas que a gente valoriza, que a gente olha para a cultura e fala. Por isso que é um povo, né, que ao longo dos anos vem sendo tão próspero, né, tão valoroso. Então, que a comunidade japonesa hoje receba aí o nosso carinho. E justamente por isso que nós hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa cultura através das palavras do Austin Hirano, que é vice-presidente do Museu da Imigração Japonesa, que justamente está aqui para nos falar dessa imigração, o que esses imigrantes trouxeram e nos deixaram como legado da história. Portanto, eu já dou boa tarde aqui ao Austin. Austin Hirano, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Mulher.com. Boa tarde, tudo bem a todos? Sim, graças a Deus, estamos bem felizes em poder falar um pouco da cultura japonesa e principalmente desses, desbravadores, porque a imigração japonesa trouxe um povo muito resiliente e que muito deixou em nós e para nós um pouco dessa resiliência, desse compromisso, desse respeito que a gente admira em vocês. E você, hoje, como vice-presidente, né, do museu, tenho certeza que encantam as pessoas com aquilo que vocês mostram da cultura de vocês. Como é o museu? O que ele traz para nós, Austin? O Museu da Imigração, o Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, ele foi totalmente reformado. Terminamos a reforma no ano passado. Hoje ele é um dos melhores museus da imigração japonesa no mundo. Existem outros países onde os japoneses imigraram e hoje nós temos um museu moderno em que nós contamos uma saga, né, como foi a chegada e a história desta imigração ao Brasil. O museu hoje ele conta com um equipamento bem moderno, bem audiovisual. E que ontem nós tivemos aí a comemoração, como dito já, né, dos 115 anos da imigração japonesa no Brasil. E por falar desses 115 anos da imigração japonesa no Brasil, qual foi o período que ocorreu a maior vinda de japoneses aqui para o Brasil, que ocorreu essa imigração? Qual foi? A imigração japonesa, nós podemos dividir em 3 fases. A primeira, que foi de 1908, 18 de junho, chegou o navio Kasatomaru, com os primeiros 781 imigrantes do Brasil. E essa imigração foi muito forte até 1932. Esse foi o ano em que chegaram muitos japoneses para o Brasil. Houve o período de 20 anos, desde que houve a restrição de vinda de novos imigrantes japoneses, ainda no governo de Getúlio Vargas, e ele durou por uns 20 anos. Foram 20 anos de restrições e aí foi o período que eu chamaria de período negro, um período obscuro dentro da comunidade japonesa aqui no Brasil. E após o 1952, quando o Japão reatou as relações diplomáticas com o resto do mundo,
Então houve agora a terceira e a última fase que deixou esse legado e hoje a gente consegue perceber com a culinária, um povo pacifista, espirituoso, mas não foi assim no começo, foi bem difícil. Eu imagino. Quando eles chegaram no Porto de Santos, foi no Porto de Santos que chegaram? Isso, né? Porto de Santos. E qual foi a região que eles se destinaram? Essas famílias que chegaram no Porto de Santos, toda a primeira fase da imigração, que inclusive foi a mais numerosa, foi a primeira fase mesmo, eles iam para o interior de São Paulo. Eles estavam já com contratos em fazendas de café, as imigrações eram feitas em módulos familiares, cada família já tinha uma fazenda de destino. É uma mão de obra que faltava, ele veio dando sequência à mão de obra primeiramente escrava, né? A mão de obra africana, depois os imigrantes europeus, e quando começou a faltar mão de obra dos imigrantes europeus, aí sim foram chamados os imigrantes japoneses. Então os imigrantes japoneses primeiro vieram para as fazendas de café no interior de São Paulo e passaram depois para o interior, para o norte do Paraná, sul de Minas, e com o passar do tempo foram mudando de atividade. Vários continuaram na agricultura, mas em outros setores. Olha, inclusive eu tenho a participação aqui, Austin, da Juliana, lá de... Ela é do Paraná, agora todo dia eu falo o nome da cidade dela, Rolândia. Ela é de Rolândia, no Paraná, e ela colocou aqui, olha, boa tarde, que vocês tenham uma semana abençoada e que por aí esteja menos gelada, porque aqui na cidade dela, na vidinha lá em Londrina, ela está em Londrina, né? Tem sempre a festa da colônia japonesa. Então, tem muitas cidades, inclusive eu estive em Marília nesse final de semana, tem uma festa anual que é muito grandiosa, e que é coordenada por pelos japoneses, né? Pela colônia de japoneses que tem lá na cidade de Marília e região. E lá é uma região bem forte também a presença dos imigrantes japoneses, né? Então, tanto o oeste do estado de São Paulo como o Paraná, e qual outra região que você disse? Olha, hoje nós somos os descendentes e já inclusive vários casamentos, né? Chamaríamos de mestiços, né? Mas seriam pessoas que já têm uma origem japonesa e europeia ou qualquer outra que seja. Calcula-se que existam 2 milhões de descendentes japoneses no Brasil. 2 milhões? 2 milhões. E é a maior comunidade japonesa fora do Japão. Inicialmente, ou seja, é o Japão e depois é o Brasil. Depois é o Brasil. Que legal! Em nenhum outro lugar imigraram tantos japoneses. Foram 243 mil imigrantes que chegaram no Brasil, que hoje calcula-se que tenham 2 milhões de descendentes. O estado de São Paulo pode falar. Onde se concentra a maior parte desses imigrantes. O Paraná, Mato Grosso do Sul e o estado do Pará são os principais estados que hoje residem os descendentes de japoneses. É uma curiosidade, geralmente os museus eles retratam não só objetos, mas também fotos e aquilo que possa mostrar como foi o passado dos seus ancestrais. No caso da imigração japonesa, com certeza eles tiveram muita dificuldade com a língua, porque a língua, por exemplo, espanhola e a brasileira, a portuguesa, né, a língua portuguesa, tem muitas similaridades, apesar de alguns falsos cognatos, mas ainda tem alguma similaridade. Só que no Japão não tem familiaridade nenhuma com o latim, ou com o espanhol, ou com o português. Eles tiveram muitas dificuldades além da língua? Na verdade, eles tiveram várias dificuldades. Eu acho que a primeira, eles, por serem um país monoétnico, eles chegaram e pela primeira vez eles viram não asiáticos na vida. Pessoas que eram muito diferentes, né? A comida era muito diferente, o clima era também muito diferente, e eu acho que além da língua, da comida,
E o trabalho que eles se propuseram a fazer no início da imigração era algo que eles imaginavam que seria algo temporário, que eles ficariam aqui no Brasil por alguns anos, eles juntariam algumas economias e eles voltariam para o Japão. Então, o começo da imigração foi bem difícil, porque eles estavam concentrados no trabalho, mas para retornar ao Japão. Eles, com o passar dos anos e o começo da guerra, inclusive, eles descobriram que eles não conseguiriam mais voltar para o Japão. E aí, sim, houve todo um esforço, né, de se integrar à sociedade brasileira, principalmente através da educação, né? Então, aí veio essa barreira da língua, foi sendo quebrada. E hoje, vamos dizer assim, o sentimento que se tem é de que a comunidade japonesa está totalmente integrada na sociedade brasileira. Mas o começo foi bem difícil. Muitos morreram de doenças tropicais porque não havia aquele tratamento, né? A malária, por exemplo, levou muita gente, né? Então, foi um começo bem difícil. Eu tenho aqui a participação da Maria Júlia Rosário, da cidade de Una. Una é Bahia, Maria Júlia? Eu estou tentando lembrar que você já participou outras vezes comigo, mas ela diz assim que lá na cidade dela tem uma colônia japonesa e ela conhece até alguns. Por isso eles têm inclusive frutas diferentes lá na região que os japoneses, quando foram para lá, levaram. Olha que curiosidade também, né? Ou seja, aquilo que vocês têm enquanto talvez naturalidade de uma fruta, de uma comida, levam para onde vão. Isso aconteceu também, por exemplo, trazendo coisas do Japão para cá. A cerejeira, que agora tem a festa de cerejeira em São José dos Campos, que vai ser no próximo final de semana. São José dos Campos, não, perdão, Campos do Jordão. E tem também em Garça, uma comunidade muito forte de japoneses, tem a festa também lá das cerejeiras. Então, o que acontece no Japão também foi trazido para cá, para esse contato com a cultura japonesa, para nós conhecermos e principalmente os próprios japoneses, descendentes, etc. Sim, é verdade. Na verdade, assim, nós conhecemos muito do sashimi, de alguma coisa exótica, né, que nós associamos aos japoneses, mas o hábito de, principalmente aqui em São Paulo, de comer uma salada verde, por exemplo, ele muito se deve às verduras e os legumes que os japoneses trouxeram. Então, o cinturão verde de São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, toda a região de Atibaia, a Bragança Paulista. Então, tanto o morango, a verdura, a cebolinha, a batata. Então, esse hábito alimentar que o brasileiro tem hoje aqui, que às vezes nos países da América do Sul é um pouco diferente até, o brasileiro ele teve muito graças aos agricultores. Então, não só as frutas diferentes, né, que os japoneses trouxeram, as maçãs, por exemplo, que eram antes importadas da Argentina, hoje nós somos um grande produtor de maçã, manga, mamão, papaya, várias das frutas que hoje nós consumimos, eles vieram nas mãos, principalmente dos produtores japoneses. No Nordeste, por exemplo, também, através dos poucos que foram para o Nordeste, eles levaram aí muito da salada, do pepino, do alho poró, e uma infinidade de frutas eles levaram para lá, e também são grandes produtores no Vale do São Francisco, por exemplo. Então, a contribuição da comunidade japonesa ela é discreta nesse sentido, mas ela é muito importante também para o hábito alimentar do brasileiro hoje. E a gente agradece, com certeza. Eu amo comida japonesa, gosto mesmo, não nego. Hoje, experimentar aqui o lamen feito pelo chefe Masao foi uma experiência muito diferente, inclusive aquele ovo, né? Muito bom. Aditamago,
que ele me ensinou até o nome, eu guardei, acho que não vou esquecer mais, viu? E assim, é uma paixão mesmo. E o brasileiro recebeu muito bem a culinária, a gastronomia, de certa forma, a gastronomia japonesa. Algumas adaptações são feitas nos países, né? Como Califórnia, colocaram frutos e aqui a gente também dá o nosso toque, mas toda a origem, a raiz dessa alimentação é dentro da cultura japonesa. Então eu agradeço muito pelo sacrifício dos primeiros e principalmente por terem ficado no Brasil. E hoje há uma inversão, né? Vieram os japoneses para cá. Hoje tem muitos brasileiros e descendentes que vão para o Japão. Inclusive, hoje nós vamos mostrar o trabalho de uma brasileira, né? Um vídeo de uma brasileira que há 20 anos já está no Japão. Então, levou também um pouquinho daqui para lá e com certeza aprendeu muito lá. Eu quero agradecer, Auston, a sua participação conosco hoje e eu gostaria que você fizesse um convite para as pessoas conhecerem o Museu Histórico da Imigração Japonesa, fazerem uma visita, estando em São Paulo, que como é que fala? Tem que estar no roteiro. Você faz esse convite? Sim, claro. O Museu Histórico da Imigração Japonesa fica no bairro da Liberdade, no prédio do Bunkyo. Temos aqui na tela aparecendo o endereço, né, do site do Bunkyo. O museu fica aberto de terça a domingo, das 10 às última entrada 4 horas da tarde. Vale a pena conhecer esse museu, não só pela riqueza da história que é trazida, né, por alguma das várias comunidades que compõem o Brasil, né? Temos várias comunidades importantes, mas para conhecer essa saga, né? Eu diria, foi uma saga de muito sacrifício e muita gratidão. Então, eu acho que hoje toda a comunidade japonesa celebra os 115 anos da imigração, lembrando muito seus antepassados que caíram, né, antes de nós, e nós que continuamos esse legado, levando aí para toda a sociedade e agradecendo a todos, porque acho que a cultura, ela vale quando a gente compartilha com todo mundo, né? Então, a cultura, ela tem que ser compartilhada e enriquecer aí a sociedade brasileira. Eu acho que essa é a troca que a gente ganha. O museu fica na rua São Joaquim, 381 da Liberdade, no prédio do Bunkyo. São todos bem-vindos. Bunkyo. Prédio Bunkyo. Isso. E olha, eu já elogiei o chefe Masao e por ele preservar a história, contar a história através da gastronomia. Você preserva a história e conta a história através do museu, de todo esse cuidado, né? Você e os seus pares aí no museu para cuidar dessa história, e nós temos realmente que preservar a história de cada família, a história pessoal, e vocês estão fazendo isso brilhantemente. Que Deus abençoe vocês e muito obrigada por estar com a gente hoje aqui no programa Mulher.com. Nossa, nós que agradecemos a oportunidade e viva o Brasil! Viva o Brasil e viva o Japão! Sim, viva todos nós! E olha, obrigada mais uma vez. E muito obrigado. E para você que está aí acompanhando o programa, né, vendo a gente falar dessa cultura que é tão rica, que tanto nos ensina, que tanto a gente pode se espelhar, porque a gente deve se espelhar em coisas boas. E a gente percebe que a cultura japonesa, os japoneses de maneira geral, todos eles sempre com muito respeito, passando coisas boas para nós. Eu fico muito feliz.